Olá, paz do Senhor Jesus, paz em Cristo Jesus para você que está aí do outro lado. E hoje nós vamos continuar o resumo bíblico, viu, irmão? Você que tem acompanhado, você que tem curtido, você que tem interagido, hoje mais um resumo bíblico para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. E nós vamos falar hoje sobre o livro de Obadias, é um dos profetas menores. É um livro pouco conhecido, mas é um livro de suma importância para nós, porque aprendemos muito com esse livro. E traz para nós aqui palavras chaves, palavras preciosas, para que nós possamos melhorarmos a cada dia. O autor do livro de Obadias, irmãos, é o próprio Obadias. Ele que escreveu o livro. Obadias foi escrito durante a invasão de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém foi invadida. Ele foi escrito quando a cidade foi destruída pelos filisteus. A data pode ser estabelecida entre 848 a 840 a.C. O livro foi escrito durante a invasão de Jerusalém por Babilônia, a mando de Nabucodonosor. A data sugerida é cerca de 886 a.C. Então nós sabemos aí que Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor como rei, e Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou-lhe cativos com ele. O período, uma vez que a duração do ministério de Obadias é incerta, sua profecia cobre muitos anos. Então ele foi muitos anos usado por Deus. Por isso que não sabemos qual que foi o tempo do livro de Obadias. O livro recebeu o nome do seu autor, Obadias. O nome Obadias, irmãos, significa servo do Senhor. Então nós temos entendido, nós temos compreendido que todos os nomes bíblicos, ele tem um significado. As pessoas não recebiam um nome bíblico ali sem um significado. E Obadias também recebeu, tinha um significado muito importante sobre o nome dele, que significava servo do Senhor. Ele estava ali para servir o Senhor, e por isso que ele foi um dos profetas usado por Deus. Obadias, irmãos, para que nós venhamos a entender, um dos livros mais breves do Antigo Testamento. Um dos menores livros do Antigo Testamento. Ele tem somente 21 versículos. Somente 21 versículos. Obadias foi um profeta de Deus que usou a oportunidade da invasão para condenar Edom por pecados contra Deus e contra Israel. Então ele foi usado ali por Deus. A boca de Obadias foi usado contra Edom, contra a cidade de Edom, porque Edom se levantou contra Deus. Edom se levantou contra Israel. Edom não queria fazer a vontade de Deus. E Edom, irmãos, era descendente de Esaú, para que nós venhamos a entender. A cidade de Edom, ali moravam os descendentes de Esaú. E os israelitas eram descendentes do seu irmão gêmeo Jacó. Então, por causa de descendência, houve uma guerra. Por causa de descendência, houve divisões. E a disputa entre os irmãos afetou os descendentes por mais de 1000 anos. Por causa da descendência, houve guerra, houve disputas. E o estudo nos fala que foi durante ali mais ou menos 1000 anos. Essa divisão fez com que os edomitas proibissem os israelitas de passar por sua terra durante o êxodo do Egito. Então eles se levantaram ali contra o seu próprio povo. Os edomitas levantou-se contra o seu próprio povo, não deixando eles passar ali quando eles estavam vindo do exílio, do êxodo. Os pecados de orgulho de Edom agora requeriam um severo julgamento por parte de Deus. Deus queria castigar
Edom. Deus queria julgar Edom. Deus queria cobrar de Edom. Esse livro foi escrito em Judá, irmãos. E ele foi escrito para os edomitas, porque eles se sentiam reis, eles se sentiam seguros, enquanto o povo dele, os irmãos dele estavam passando por uma guerra. Os irmãos dele estavam necessitados de ajuda, os israelitas. Mas os edomitas, por ser descendente de Esaú, não queria ajudar o povo de Israel, porque o povo de Israel era o descendente de Jacó. A mensagem dos edomitas é definitiva e precisa. O reino de Edom será destruído completamente, porque Edom era arrogante, tinha prazer nas calamidades de Israel. Então, quando acontecia algo ruim em Israel, com o povo israelita, Edom festejava, Edom se alegrava. Quando o exército inimigo atacava a Israel e os israelitas pediam ajuda a Edom, e Edom se negavam a ajudar os israelitas. E eles optavam a pelejar contra eles. Além deles estar sendo atacado pelos inimigos, os edomitas ainda atacavam mais o povo de Israel. Eles pelejavam ainda mais contra o povo de Israel, irmãos. Então eles não queriam ajudar Israel, ao contrário, eles queriam ajudar a destruir Israel, que está lá no versículo 10, 14 desse livro de Obadias. Versículo 10, 14. Esses pecados de orgulho, irmãos, esses pecados de orgulho não podiam ser ignorados. O livro ele é concluído com a promessa de libertação de Sião nos últimos dias, quando a terra será restaurada ao povo de Deus e Deus reinará sobre eles. Então havia uma promessa ali e o livro foi concluído com essa profecia. Então a palavra-chave desse livro de Obadia é orgulho. A segunda palavra-chave também desse livro de Obadia é irmãos. Irmãos pelejando contra irmãos. Irmão atacando irmãos. Irmãos querendo ver a destruição de irmãos. A segurança, irmãos, dos edomitas que viviam em uma cidade fortificada no monte Seir causou um orgulho perverso. O tratamento aos seus irmãos incluía traição e abandono. O único tipo de orgulho que é bom é aquele que faz com que o homem trate o seu irmão com compaixão e amor. E quando alguém se gloria no Senhor. Então nós temos que tratarmos o nosso irmão com compaixão e com amor. Então essa palavra serve para nós, como cristão. Muitas vezes queremos tratar só os nossos irmãos em Cristo com compaixão e amor. Muitas vezes queremos tratar só os nossos irmãos que nós congregamos juntos com compaixão e amor. Mas todos aqueles que passam por uma necessidade, todo aquele que passa por dor, todo aquele que passa por algum tipo de peleja, nós temos que estender as nossas mãos para ajudar essas pessoas. O próximo não é só os próximos que estão congregando conosco. O próximo são todos aqueles que necessitam de ajuda. E o tema desse livro, irmãos, que nós devemos permanecer fiel a Deus, Ele vencerá ao nosso favor. Quando nós somos fiel a Deus, Ele batalha por nós. Quando nós somos fiel a Deus, Ele luta por nós. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos dá a vitória. Ao contrário de Edom, devemos estar dispostos a ajudar aos outros em tempos de necessidade. Em tempo de necessidade, nós temos que ajudar as outras pessoas. Então, Edom tinha maneira errada de trabalhar, de fazer e de ajudar. Eles queriam ver a ruína de Israel. E é por isso que Deus mandou ali a profecia que ele iria castigar e destruir a cidade. Então, nós temos que ajudar as pessoas. Como um pai amoroso, Deus pode algumas vezes castigar os seus filhos. Por nós pensarmos diferente de Deus, por nós agirmos diferente de Deus,
Deus pode castigar, irmãos, os seus filhos. A nossa mente tem que estar cauterizada na mente do Senhor. Quando eu acho que eu estou bem abastecido, quando eu acho que eu estou bem estruturado, quando eu acho que eu estou bem fortificado, muitas das vezes Deus vem com castigo sobre mim, ou sobre um povo, ou sobre uma nação, ou sobre uma cidade, para mostrar que aquela pessoa não está com a mente dele, não está vivendo conforme a vontade que ele gostaria que nós vivêssemos, né? Que nós vivemos com compaixão as outras pessoas, não só aqueles que congregam conosco, não só aqueles que nós chamamos de irmãos, mas todos aqueles que têm necessidade, irmãos, porque o orgulho e pecado não pode entrar em nossos corações, porque nós não temos nada a nos gloriar, a não ser em Cristo Jesus, e no que Ele fez por nós. É isso que nós temos que gloriar, no feito de Cristo. Não é porque a sua vida está boa, não é porque a sua vida está abençoada, que você vai desfazer e pisar nas outras pessoas, independente da religião, independente do credo, independente de onde que ela esteja. Nós temos que estender uma mão amiga e ajudarmos essas pessoas. Nós temos que amar toda a humanidade. Nós temos que amar toda a humanidade. O que nós queremos para nós, nós também temos que querermos para os outros. Então amar é fácil, mas talvez necessitamos de ajudar, da ajuda de Deus para amar os nossos vizinhos. Amar por palavras é muito fácil. Nós temos que amar com atitudes. Nós temos que amarmos com atitude, irmãos. E é por isso que precisamos de Deus em nós, para que Deus venha nos quebrar e nos mostrar que nós temos que ajudar, independente da pessoa que esteja necessitando da ajuda. Então, o embolso desse livro de Obadias, irmãos, profecia do julgamento de Edom. Está lá em Obadias 1:9. O pecado de Edom. Está lá em Obadias 10:14. A vingança de Deus sobre Edom. Está lá em Obadias 15:18. Israel e suas possessões de Edom. Está lá em Obadias 19:21. Então, um livro que nós aprendemos muito. Às vezes queremos amar só o de dentro, mas nós temos que aprendermos a amar os de fora também. Amar as outras pessoas. Porque Deus veio para todos, irmãos. Deus veio para todos. Deus não quer julgar, não quer condenar. Deus não tem prazer em condenar ninguém. As pessoas por si próprio se autocondenam. As pessoas por si própria afastam de Deus. As pessoas por si próprias desistem de servir a Deus. Mas o prazer de Deus é amar todos. O prazer de Deus é salvar todos. Esse é o verdadeiro prazer de Deus. Vamos orar para que Deus possa estar na nossa mente e nosso coração, porque o céu de Deus começa aqui dentro de mim e aí dentro de você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, meu Pai. Queremos agradecer ao Senhor por esse livro, por esse resumo, e hoje nós falamos sobre o livro de Obadias, Senhor, que possamos entender, conhecer e trazermos o melhor do aproveito desse livro para as nossas vidas. Coloca esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você está escutando esse livro, se você não ouviu os outros, está lá postado no YouTube, canal Pastor Leandro Viana. Iniciamos lá em Gênesis e já estamos aqui no livro de Obadias, em nome de Jesus. Até o próximo livro, em nome do Senhor Jesus.